queriam gozar da solução dos seus problemas, queriam que as suas expectativas fossem atendidas, os seus desejos fossem saciados, e eles queriam isso porque sabiam que o nosso Senhor Jesus, Ele tinha poder para fazer, Ele tinha poder para realizar. Mas eu gostaria de meditar com a igreja exatamente sobre isso, porque nos evangelhos nós podemos perceber que no meio das pessoas que compunham essas multidões existiam diversas intenções. Mas a princípio eu gostaria de ler com os irmãos dois textos que nos fazem entender o motivo que Jesus contagiava as pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar Mateus capítulo 7, versículo 28 e o versículo de número 29. Nós observamos aqui um motivo que fazia com que Jesus contagiasse as pessoas e assim fosse acompanhado por muitas multidões. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 nos diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Primeiro motivo, a sua pregação, a sua forma de falar. As pessoas observavam e sabiam que existia algo diferente nas palavras de Jesus. E uma prova disso está aqui, um dos primeiros sermões que o nosso Senhor Jesus teve a oportunidade de pregar. A palavra do Senhor nos mostra que ele já estava acompanhado por uma grande multidão que estava admirada com a sua forma de falar. Então Jesus contagiava as pessoas porque ele tinha uma forma de falar diferente, ele tinha uma forma de pregar diferente, ele tinha uma forma de ensinar diferente, e por isso as pessoas se agradavam e admiravam a sua forma de falar. Mas a Bíblia ainda nos mostra outro motivo, que está em Mateus capítulo 4, versículo 23 e o versículo de número 24, quando a Bíblia diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 24 diz: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, o segundo motivo que nós observamos que causava esse sentimento no coração das pessoas também era os sinais que eles observavam. A palavra do Senhor nos mostra aqui em Mateus capítulo 4 que foi aqui que o nosso Senhor Jesus ele iniciou o seu ministério. E a Bíblia nos diz que quando ele estava ali na beira do mar da Galileia, ele chamou 4 pescadores para o seguir e serem seus apóstolos. E a palavra do Senhor nos diz também que ele curou a muitas pessoas que estavam ali. E a Bíblia nos diz que através dos sinais a sua fama percorreu por todo o povo, de sorte que todas as pessoas se tornaram conhecedoras que em Jesus existia a cura e a solução para os seus problemas. Então Jesus ele era acompanhado por muitas multidões pela sua forma de falar, mas também pelos sinais que ele era capaz de operar. Mas irmãos, é interessante porque a gente encontra diversos tipos de pessoas que estavam no meio dessas multidões. A Bíblia nos diz que existiam muitas pessoas, e é interessante quando a gente medita na palavra de Deus e passamos a entender que no meio dessas pessoas existiam diversas intenções no coração de cada uma delas.
E eu gostaria de ler alguns textos com a igreja nesta noite e meditar nesses tipos de pessoas que acompanhavam o nosso Senhor Jesus. E o primeiro tipo que eu gostaria de citar aqui era exatamente a multidão, ou as pessoas que estavam no meio da multidão, que estavam ali para conseguir o seu milagre. A palavra do Senhor nos mostra no texto que eu li, como texto base dessa reflexão, em Mateus capítulo 15, versículo de número 30, que veio ter com ele grandes multidões, e nessas multidões existiam pessoas com diversas enfermidades, existiam coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles foram colocados aos pés do nosso Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que eles foram curados das suas enfermidades. A Bíblia ainda nos diz em João capítulo 6, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então nós observamos que existia aqueles tipos de pessoas que seguiam a Jesus, porque eles sabiam que diante da sua enfermidade, diante do seu problema, diante da sua doença, existia poder no nome de Jesus para curar e resolver o seu problema. De sorte que é claro que existiam pessoas com boas intenções, existiam aqueles que de fato foram movidos pela sua fé. Por que não citar a mulher do fluxo de sangue, quando a Bíblia nos diz que aquela mulher que era mal vista pela sociedade, aquela mulher que enfrentava um problema social além da sua doença, ela era rejeitada pela sociedade, tida como uma mulher impura, que precisava viver afastada de todas as pessoas. Mas a Bíblia nos diz que ela, usando a sua fé, ela rompeu a multidão. Ela não se importou com o contexto social, ela não se importou com as palavras que ela iria escutar no meio do caminho, o que iria acontecer. Mas a Bíblia nos diz que mesmo a multidão apertando o mestre, ela foi caminhando até o encontro de Jesus, e a sua fé foi tão grande que ela acreditava, irmãos, ela cria que ela precisava somente tocar na orla das suas vestes e ela seria curada. Glória a Deus. Existiam pessoas com boas intenções, existiam pessoas que eram movidas pela sua fé, mas é claro que existiam também pessoas interesseiras, pessoas que estavam ali somente pelo milagre, que estavam ali não por aquilo que Jesus era, não pela sua essência, mas elas queriam somente a solução dos seus problemas. A própria Bíblia nos diz isso em João capítulo 6, versículo 2, quando a palavra de Deus nos diz que a multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava. Mas a palavra de Deus ainda nos mostra que existiam aqueles também que seguiam a Jesus para encher a sua barriga. Até esse tipo de pessoa existia no meio da multidão. A palavra do Senhor nos diz que Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Existiam somente 5 pães, e a Bíblia diz 5 pães asmos, o pão dos pobres, o pão dormido, o pão que já não servia mais para qualquer pessoa se alimentar, e 2 peixinhos. O texto ainda diz isso, era 5 pães asmos, pão de pobre, e 2 peixinhos, 2 piabas. Mas a Bíblia nos diz que alguém, quando chegou com esse pouco alimento na presença de Jesus, um dos seus apóstolos, quando chegou ainda disse: mas o que é isso para tantos? Aí a Bíblia nos diz que ele pegou aqueles pães, ele pegou aqueles peixinhos, e a palavra do Senhor nos diz que à medida que o povo pegava, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, cada
cada um se alimentou, encheu a barriga, e a Bíblia nos diz ainda que sobraram 12 cestos, um para cada apóstolo carregar. Glória a Deus, porque Jesus ele faz, no meio da multidão ele opera. Mas a palavra do Senhor nos diz que o povo ficou mal acostumado e passou a seguir Jesus somente para encher a barriga. Aí a Bíblia nos diz que ele passou de um lado do mar para o outro, e o povo pegou o barco e foi também. E quando chegou do outro lado, o mestre que conhece a intenção, ele que julga os corações, ele que conhece a todas as pessoas, a palavra do Senhor nos diz que ele olha para o povo assim e diz: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa do pão, mas eu vou dizer uma verdade agora a vocês. Existe um pão que desceu do céu, que é melhor do que esse pão que vocês comeram, e é melhor do que o pão que caiu sobre o povo de Israel. Aí ele olhou para o povo e disse: esse pão sou eu. Aquele que vem a mim e tem fome, prova desse pão, nunca mais terá fome. Quem quer desse pão? Aí a Bíblia nos diz que o povo que estava ali somente para atender às suas necessidades, somente para saciar a sua fome, o povo foi embora. A multidão foi embora. Mas Jesus olhou para os discípulos. A palavra do Senhor nos diz que ele olhou para aqueles que ficaram, para os seus discípulos verdadeiros, olhou para os seus apóstolos, e ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A Bíblia nos diz que Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: vocês não querem ir também não? Se quiser, fique à vontade. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ousado, olhou para Jesus e disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Era como se Pedro estivesse dizendo: a gente não está aqui pelo pão, a gente não está aqui por aquilo que o Senhor pode fazer, mas a gente está aqui por aquilo que o Senhor é. Se a porta se abrir ou se a porta fechar, o Senhor é Deus. Se a doença vier ou se curar no fogo, o Senhor é Deus. Eu não estou aqui somente pelo milagre que o Senhor pode fazer na minha vida, mas se a prova vier, se a doença vier, se a porta fechar, eu estou contigo. Glória a Deus. Será que existe alguém aqui nesta noite que tem esse sentimento no coração? Ah, irmão, você não saiu da sua casa hoje para vir aqui para a igreja somente por aquilo que Ele pode fazer, mas você está aqui hoje por aquilo que Ele é. Você está aqui hoje por aquilo que Ele já fez. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que no meio da multidão existia um homem que queria ver Jesus. Ele queria vê-lo. E eu acho interessante que o desejo de Zaqueu de ver Jesus foi tão grande. A Bíblia nos diz que a multidão era grande, ele era de pequena estatura, ele era pequeno, não conseguia avistar. E o desejo de ver Jesus era tão grande. E Zaqueu se apregou num pé de figueira e ficou lá. Disse: mas hoje eu vejo ele. Ele vai passar por aqui e eu vejo ele. Ele subiu no pé da figueira somente para ver Jesus. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando Zaqueu pensava que iria ver Jesus, Jesus quem viu Zaqueu. Zaqueu nem esperava, e há quem diga que existia ali uma plantação de figueiras. Não só tinha somente um pé de figueira, mas vários. Mas a Bíblia nos diz que Jesus para no pé de figueira de Zaqueu, no pé certo, na árvore certa. Olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje eu vou visitar a tua casa. Glória a Deus.
multidão eram discípulos do nosso Senhor Jesus, seguidores. E é interessante porque quando a Bíblia faz menção de discípulos, a Bíblia está dizendo aqueles que foram os seguidores fiéis. Os discípulos eram seguidores dia a dia, todos os dias, todas as horas. Eles estavam com Jesus. Glória a Deus. Mas é interessante porque no meio dos discípulos existiam 12 que eram apóstolos. Nem todo mundo que era discípulo era apóstolo. Existiam 12 que Jesus disse: não, vocês aqui vão ser os meus homens. Aonde eu for, vocês vão comigo. Aonde eu parar para dormir e repousar minha cabeça, vocês vão parar comigo. Na casa que eu for, aonde eu for visitar alguém, vocês vão comigo. Vocês vão dormir comigo. Vocês vão comer comigo. Aonde eu for, vocês estão comigo também. Mas é interessante, irmãos, porque ainda no meio dos apóstolos existiam 3 mais íntimos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 17, versículo 1, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte. E é interessante porque a Bíblia vai citar diversos encontros que Jesus teve com Pedro, Tiago e João em particular. Os 3 mais íntimos, os 3 mais próximos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 17 que quando Ele conduziu esses 3 mais íntimos, esses 3 mais achegados dele para o monte, a Bíblia nos diz que Ele se transfigurou no meio deles. E se transfigurar aqui foi o nosso Senhor Jesus aparecer para eles em corpo glorificado. Jesus apareceu para eles em corpo glorificado aos 3 mais íntimos. Jesus deu uma experiência que os outros não tiveram, porque eram os 3 mais achegados dele, eram os 3 mais próximos dele. E a Bíblia nos diz que o negócio estava tão bom ali que Pedro olhou e disse: vamos ficar por aqui, a gente constrói uma cabana para o Senhor e para os seus convidados, e a gente fica por aqui mesmo, porque aqui está muito bom. Glória a Deus, aleluia. Existiam muitas pessoas no meio da multidão, mas hoje eu lhe faço uma pergunta: quem é você? No meio dessa multidão de pessoas que está aqui nesta noite, todos nós que deixamos as nossas casas, os nossos lares, o conforto do domingo, que para muitos é um dia de lazer, é um dia para se aproveitar, mas você deixou a sua casa, você está aqui nesse templo lindo, no meio dessa multidão. Jesus olha para ti e te pergunta: quem é você? Por que é que você está aqui? O que é que você espera de mim? Oh, irmãos, não seja apenas um espectador. Você não veio aqui simplesmente para assistir o culto, mas você veio porque você faz parte disso aqui. Você faz parte da reunião do Mestre. Você faz parte da reunião de Jesus. E Jesus está olhando para ti aqui nesta noite e Ele está dizendo ao teu coração: eu quero receber a tua intenção. Eu quero sondar o teu coração e perceber a tua intenção em estar aqui. Se a tua atenção me agradar, se a tua intenção me agradar, eu vou fazer aquilo que tu precisa. Eu vou conceder o desejo que tu espera. Eu vou fazer aquilo que a tua alma necessita. Glória a Deus. E eu digo da parte de Deus aqui nesta noite: assim diz o Senhor, existem pessoas aqui no meio dessa multidão que me agradam. Existem
pessoas que são chegadas minhas. Existem pessoas que são próximos a mim, que são íntimos a mim. Existem pessoas que fazem parte do meu grupo particular. E eu te digo nesta noite, eu estou chegando. Eu estou chegando para fazer aquilo que tu espera. Decamachura da camarras. Leira do comor, a chura da camarra. Eu estou chegando para cumprir com o desejo do teu coração. Porque no meio da multidão eu me agradei de ti. Eu me agradei do teu desejo. Eu me agradei da tua decisão. Eu me agradei da tua essência, de quem tu és. Oh, irmãos, aleluia. Existiam momentos que no meio da multidão ele chegava para uma pessoa em particular. Jesus foi assim. Existia dias que ele chegava no meio da multidão assim, ele queria curar todo mundo. Eu vou curar todo mundo hoje. Faça uma fila aqui. E quem tiver doença, passe aqui que eu vou curar. A palavra do Senhor nos diz, Mateus capítulo 15, versículo 30, que vinha mudo, vinha coxo, vinha aleijado, vinha cego, vinha com a perna só, com um olho só. Às vezes não tinha nem olho, mas ele chegava, pegava, cuspia na terra, fazia lama, tocava nos olhos e dizia: vai lavar agora que tu vai ver. Glória a Deus, da camachura da camarás. Mas existiam dias que no meio da multidão ele chegava para uma pessoa só. João capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz que ele foi ao tanque, e no tanque estava ali uma multidão de todo tipo de enfermidade, mas a Bíblia nos diz que existia um homem que há 38 anos esperava o seu milagre. Aquele homem já estava tão desacreditado, aquele homem já estava sofrendo há tanto tempo, que a Bíblia nos diz que Jesus parou nele, olhou para ele, no meio de todas as pessoas que estavam ali. Jesus foi para ele e disse: você quer ficar são? E aquele homem, ele estava em um complexo tão difícil, já fazia tanto tempo, que ele olhou para Jesus e disse: ah, eu tento há tanto tempo que o Senhor não sabe, faz tanto tempo que eu espero, mas quando o anjo vem, toca no tanque, movimenta as águas, eu até me esforço, eu até quero ir, mas no meio do caminho desce outro antes de mim. Aí a Bíblia nos diz que Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta, toma a tua cama e vai para casa. Toma a tua cama e anda. Glória a Deus. O Senhor, Ele está vendo os corações que estão aqui nesta noite, e Ele sabe que o teu coração está desfalecido, o teu coração já está perdendo a vida, porque já faz tanto tempo que você espera. E Salomão disse que a esperança demorada enfraquece o coração. O teu coração já está perdendo a vida, você já está nos seus últimos suspiros, você não aguenta mais, você não suporta mais,